Cordiais saudações, em nome de Jesus. Com muita satisfação, passo a apresentar a palestra intitulada A Lei de Moisés versus o Evangelho. O livramento de uma mulher flagrada em adultério, com base no texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. O meu nome é Antônio Beckman, eu sirvo a Deus na Igreja de Cristo, na cidade de São João del Rei, estado de Minas Gerais. Sintam-se à vontade para participar, manifestar alguma pergunta, alguma sugestão e oportunamente eu farei o possível para responder. Bom, que Deus nos conduza aí na apresentação dessa palestra. Vamos à leitura do texto que se encontra em João capítulo 8, do versículo 1 a 11. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Essa situação na qual Jesus foi colocado era uma situação complicada. Jesus, a fama de Jesus, naquele momento, já estava estabelecida. Ele era aquele que era o que protegia, vamos dizer assim, os pecadores, aqueles que viviam à margem da lei naquele período, ou aparentemente viviam à margem da lei de Moisés. Então Jesus, a fama dele é que ele defendia essas pessoas. E os fariseus, claro, evidente, os mestres da lei, eles odiavam a Jesus. Na realidade, eles estavam colocando Jesus aí em uma situação de difícil saída. Então, eles observam o que diz o versículo 5. Na lei, Moisés nos ordenou. A lei de Moisés, importante ressaltar isso, ela era considerada, quando ela foi entregue por Deus a Moisés, ela era considerada a constituição do povo de Israel. Ela norteava a vida social do povo de Israel e também a vida religiosa do povo de Israel. Viviam em uma teocracia, ou seja, o governo de Deus. Naquela fase inicial em que a lei foi entregue e também alguns séculos depois. Então, Moisés era a referência, ele era a autoridade diante do povo de Israel. Foi autoridade por séculos.
Então, e da lei nos mandou Moisés? E aí, o que o Senhor tem para dizer? Então, a lei de Moisés era muito clara no que diz respeito ao adultério. Era o 7º mandamento do Decálogo, e também lá em Deuteronômio 22, peço que oportunamente leiam, era estabelecido a pena capital. Era estabelecida a pena capital para quem cometesse adultério. Então, se fosse apanhado no ato do adultério, então, tivesse ali 2 ou 3 testemunhas, o autor de Hebreus, lá em Hebreus 10, 26, Hebreus capítulo 10, do versículo 26 ao 31, ele fala sobre essa questão. Então, com o testemunho de 2 ou 3 pessoas, a lei era estabelecida e a punição ela era executada. Então, era a pena capital. Era a pena capital, não havia outra interpretação. Era o mesmo caso da observância do sábado. Lá em Êxodo capítulo 31, do versículo 12 ao versículo... Êxodo capítulo 31, do versículo 12 ao versículo 18. Nesse texto fala também sobre a pena para a violação do sábado, que era a pena de morte. Então não tinha conversa. E inclusive um exemplo que nós podemos mencionar aqui sobre a pena capital em caso de violação da observância do sábado, que era o mesmo caso, era a mesma pena prevista para o adultério, lá em Números capítulo 15, do versículo 32 ao versículo 36. Oportunamente, considero ser interessante ler esses textos que eu passei. Então, não havia margem para uma interpretação diferente. Agora, uma pergunta que é crucial para essa palestra, dentro desse texto. A lei de Moisés, ela foi cumprida, ela foi observada por Jesus da forma que até então era cumprida? Nessa ocorrência, cumpriu-se a lei de Moisés? A resposta é não. A lei de Moisés não foi cumprida da forma que até então ela era cumprida. Mas você está falando que Jesus não cumpriu a lei de Moisés? Você está falando que Jesus violou a lei de Moisés? Os adventistas do 7º dia, eles mencionam, até mesmo para defender o entendimento que Jesus não revogou a lei de Moisés e que Jesus cumpriu a lei de Moisés, eles mencionam um texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20, onde Jesus fala: eu não vim revogar a lei, mas vim cumprir. Mas, então fica a pergunta: o que a lei de Moisés estabelecia? A pena capital, né? Toda lei obrigatoriamente tem que ter a parte penal. Então a lei de Moisés contava com a parte penal. Então Jesus não cumpriu a lei da forma que até então era cumprida, claro e evidente. E esse texto, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, 17 ao 20, ele precisa ser analisado dentro do contexto. Jesus fala que até que tudo se cumpra. E nós vamos oportunamente entender as palavras de Jesus dentro desse contexto de Mateus capítulo 5, do 17 ao 20. É fato que a lei de Moisés, Jesus impediu que a lei de Moisés fosse cumprida. Peraí, mas ele não nasceu debaixo da lei, ele não veio observar a lei, não veio cumprir a lei? Que história é essa de violar a lei de Moisés, ou contribuir para que a lei de Moisés fosse violada? Vamos lá, vamos à resposta. Jesus, ali, ele estava na condição de Messias. O próprio Moisés, Messias para o povo de Israel, para o povo hebreu / judeu, e o Cristo para outros povos. O próprio
Moisés falou de Jesus, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao versículo 22. Eu peço também que oportunamente leiam esse texto. Então, Jesus, naquela situação, naquele contexto, diante dos fariseus e dos escribas, só eles que não sabiam disso, claro, é evidente, ele tinha uma autoridade maior do que a autoridade de Moisés. Ele era maior do que Moisés. E ele veio levar o povo de Israel para uma outra realidade, além da lei de Moisés. Ele veio levar o povo de Israel para a realidade do Evangelho. E quando ele faz a pergunta, quando ele fala, aquele que não tiver nenhum pecado, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Parte B do versículo 7. Então, onde que estava escrito isso também na lei? Então, Jesus, na realidade, ele estava removendo, quebrando os pilares da lei de Moisés, desconstruindo a mentalidade da lei de Moisés e levando o povo de Israel para a realidade do Evangelho. Então, ele estava no período de transição. Estava removendo a lei e estabelecendo o Evangelho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Lá em João 8, do versículo 31 ao versículo 32, Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual que era a verdade? E qual que é a verdade? A verdade é que aqueles que estavam também condenando aquela mulher, eles também eram pecadores, eles estavam debaixo do pecado, eles eram violadores da lei de Moisés. Então, eles não eram melhores do que aquela mulher. Aparentemente, aparentemente eles pareciam mais limpos, vamos dizer assim, mais cumpridores, mais fiéis cumpridores da lei de Moisés, mas aos olhos de Deus, eles eram transgressores da lei de Deus, da mesma forma que aquela mulher. Então imagina, aqueles mestres da lei, aqueles fariseus que eram considerados fiéis cumpridores da lei de Moisés, a nata religiosa ali do povo de Israel. Imagina Jesus falando aquilo para eles. Imagina ali a ira, o ódio que eles sentiram. Então aí nós começamos a entender por que Jesus foi crucificado. Então, Jesus, ali, ele estava favorecendo aquela mulher, ele favoreceu aquela mulher, não somente aquela mulher, mas a todos os pecadores de Israel, a todos os filhos de Israel e também a todas as nações. Ele estava livrando a descendência decaída de Adão e Eva do pecado. Então, o apóstolo Paulo, ele fala muito bem, inclusive a essência dos escritos do apóstolo Paulo, principalmente ali a epístola aos Romanos, aos Gálatas, é esse conflito, esse choque, essa diferença entre a lei de Moisés e o Evangelho. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não somente aquela mulher era pecadora, mas também todos que estavam ali. Então, Jesus, na autoridade de Messias, ele não veio para julgar e para condenar. Ele fala isso lá em João 12, do 48 ao 50. Ele veio para resgatar. Aliás, o povo de Israel, eles estavam prisioneiros, estavam falidos, espiritualmente falando, e eles se tornaram prisioneiros da lei de Moisés. O apóstolo Paulo fala isso lá em Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 5. Então, nesse texto, nós podemos observar o encontro dessas duas realidades.
A realidade da lei de Moisés e a realidade do Evangelho. Dentro da realidade da lei de Moisés e com base na lei de Moisés, aquela mulher seria condenada, seria apedrejada, mas não somente ela. Aqueles que também estavam condenando ela seriam condenados. E na realidade do Evangelho, isso que é importante para estabelecer esse entendimento nessa palestra, na realidade do Evangelho, nessa nova realidade do Evangelho trazida por Jesus, aquela mulher, ela foi livrada, ela foi absolvida. Então, você quer viver de acordo com os padrões da lei de Moisés? Essa pergunta eu faço principalmente quando converso com adventistas do sétimo dia. Então você vai ter que se sujeitar inclusive à parte penal da lei de Moisés, porque não existe a lei em duas partes, é o pacote, né? Josué capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 8. Cumprir toda a lei. E Tiago 2,10 ele fala também, se tropeçar no ponto da lei, você se torna culpado de todos. Então você vai querer ser julgado por Deus com base na lei de Moisés, mas se for querer ser julgado da lei de Moisés, guarde a lei de Moisés integralmente. Josué capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 8. Ou você vai querer ser julgado com base no Evangelho. Então, Jesus, ali, ele exerceu a autoridade dele de Messias. E aquela mulher, e não somente aquela mulher, foi livrada, mas todos os pecadores de Israel, e na realidade eram todo, né, toda a nação de Israel se transformou ali em uma nação, conforme eu disse, escrava da lei, sujeita à lei de Moisés, condenada pela lei de Moisés, e também toda a humanidade que se encontrava ali debaixo do pecado. Então, não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. As palavras do apóstolo Paulo, na segunda parte dessa palestra, eu vou fazer essa análise comparativa entre a lei e o Evangelho, e nós vamos nós vamos avançar um pouco mais nessa comparação entre a lei de Moisés e o Evangelho. Mas é isso. Havendo alguma dúvida, querendo fazer alguma colocação, alguma discordância de algo que eu falei, algum ponto que não concordam, sintam-se à vontade para se manifestarem nos comentários e eu farei o possível para responder. Então, o que eu tinha para falar é isso e espero que essa palavra possa nos ajudar, né, possa ajudá-los, ajudar a todos nós, né, a crescermos cada vez mais aí no conhecimento do Evangelho, no conhecimento de Jesus. Vamos fazer uma oração? Amado Deus e misericordioso Pai, agradecemos ao Senhor por Jesus, pelo Evangelho, onde o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor foi manifestada e é manifestada de forma plena. E graças à misericórdia do Senhor, graças à justiça do Senhor, manifestada em Cristo Jesus, que o pecador, que nós somos salvos. Jesus morreu a morte daquela mulher, ele pagou o preço dos pecados daquela mulher e também de toda a humanidade, de todos nós. Por isso nós agradecemos ao Senhor pelo teu amor incondicional manifestado através de Jesus. E nos ajuda nesse entendimento do Evangelho, no entendimento da tua palavra manifestada em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, é que eu oro. Amém. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a segunda parte, em Cristo.